Olá galera, beleza? Eu sou o Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginário, em que eu reajo cada vídeo de teoria do Imaginário de qualquer tipo de teoria de fato de animação, se for de DreamWorks, Pixar e Disney, certo? E aí é uma série que eu tô fazendo, que eu faço desde o dia 1º de março de 2025. Uma série que vai ter só 29 episódios. Esse já é o episódio 13, já é o 13º episódio, em que a gente vai reagir. Tai Lung está vivo, uma teoria de Kung Fu Panda, em que o Imaginago fez em 2019, em março de 2019, em que fez uma teoria dizendo que o Tai Lung está vivo e que poderia voltar em Kung Fu Panda 4. E ele realmente voltou. Só que ele volta de um jeito que não é do jeito que a gente esperava. Enfim. Mas hoje eu vou reagir a esse vídeo. Dá o like, comenta, se inscreva-se, me siga no Facebook. Dá o like, comenta, se inscreva-se e vamos ao vídeo. Atendendo a muitos pedidos, eu estou aqui de volta para explodir a sua cabeça com mais uma teoria do universo de Kung Fu Panda. Tai Lung é com certeza o vilão mais querido entre todos os fãs de Kung Fu Panda. Provavelmente porque ele é um dos vilões que protagoniza as melhores lutas. A luta dele contra os 5 Furiosos é um negócio inacreditável, né? É incrível. É inacreditável, meu Deus. Mas e se eu te dissesse que o Tai Lung ainda está vivo e que ele ainda pode voltar no próximo filme? Ontem eu tava assistindo Kung Fu Panda 3 e eu reparei numa parada que explodiu a minha cabeça. E eu preciso que vocês também saibam disso. É obrigatório. Eu sou o Imaginago e hoje vocês vão conhecer a minha teoria de que o Tai Lung pode voltar mais forte para poder finalmente ter a sua revanche contra o Po. O cara tinha até um sobrinho chamado Peng. E afinal de contas, por que o Tai Lung foi derrotado pelo Po, sendo que ele era absurdamente mais poderoso? Pois é, eu também vou responder isso aqui. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. Ela vai explodir. Então vamos. E essa é Natália. E ó, antes de começar a entrar nessa teoria incrível sobre o Tai Lung, a essa altura você já deve ter reparado nessa camiseta aqui, imagem top, né? Esse aqui é o mais novo lançamento da minha lojinha. Durar uma semana, até 22 de março, não dá mole. Bom, recado dado, espero que você tenha ouvido. Agora, finalmente, vamos falar dessa teoria. Se você tá assistindo esse vídeo, não é possível que você não conheça Kung Fu Panda, né? Mas só pra garantir, um resumão é que é a história de um panda completamente desengonçado que é escolhido pra ser o dragão guerreiro. Isso significa que ele foi escolhido pra ser o mestre dos mestres do Kung Fu. Só que ele é um panda, né? Ele vai ter que aprender muita coisa pra poder virar um mestre. Enfim, após muito treinamento, o Po enfrenta uma ameaça que está prevista pelo destino. Tai Lung é o aluno prodígio que se corrompeu e se tornou um vilão extremamente poderoso e ameaçador. O Tai Lung estava preso, ele foi detido no passado pelo mestre Oogway, mas agora ele não tá mais vivo pra ajudar. E o Tai Lung tá full pistola. O Tai Lung tem um objetivo que foi o sonho dele que fez ele se corromper, que é se tornar o dragão guerreiro do Kung Fu, derrotando, obviamente, o atual dragão guerreiro que foi o Po, escolhido pelo mestre Oogway. Ele enfrenta os 5 Furiosos em uma luta espetacular e os finaliza utilizando o golpe dos nervos. E olha que curioso, eu reparei num detalhe incrível assistindo essa luta de novo, porque o primeiro que sofre o golpe é o macaco. O Tai Lung ataca ele com uma velocidade tão absurda que nem deu tempo dele reagir. Tanto que quando o Shifu desfaz ali o golpe que ele levou, o macaco dá um soco na cara do Po. É rápido demais. Ou seja, o Tai Lung foi mais rápido do que o reflexo do macaco. Isso quer dizer, gente, que o macaco pretendia dar um soco no Tai Lung. Só que a velocidade do golpe do Tai Lung foi mais rápido do que o neurônio de reflexo do macaco, brother. Amigos, baseado nisso, a velocidade de um golpe do Tai Lung é de pelo menos 700 km por hora. É tipo um avião peludo. Então o Tai Lung vai lá, dá um golpe nele, o macaco até pensa em se defender, mas o movimento do Tai Lung foi muito mais rápido que o neurônio de resposta dele. Aí ele entra numa pausa e despausa quando ele dá um soco na cara do Po. Cara, excelente esse detalhe. Por isso que eu amo esse filme. Ou seja, o Tai Lung, na verdade, só tava brincando com os 5 Furiosos. Ele também derrota o Shifu com uma facilidade gigantesca, porque o seu mestre ainda o enxerga como um pequeno aluno. Então resta o encontro dele
com o Po, no qual finalmente ele é derrotado, mesmo sendo o mais forte. Gente, vamos combinar aqui que o Po treinou muito pouco. E o Tai Lung treinou a vida inteira. Eu acho que foram dois motivos que levaram à derrota do Tai Lung, apesar dele ser o mais forte. O primeiro motivo é que ele subestimou o Po apenas por ele ser um panda sem muita técnica. E o segundo é que ele ficou frustrado por conta do pergaminho do dragão guerreiro, que não tinha nada além do seu próprio reflexo. Também porque o golpe dos nervos não funcionou no Po. Ele tinha muita gordura em cima dos nervos, então o Tai Lung, com aquele golpe fatal dele, não conseguia alcançar. Então foi uma série de fatores, mas o fato, galera, é que o Tai Lung era, sim, tecnicamente mais poderoso do que o Po. O Po nem sabia lutar direito no primeiro filme. Em Kung Fu Panda 2 é outra história. Lá ele, sim, era muito mais forte. Ele, inclusive, praticamente empatava tecnicamente com a tigresa nesse filme. Até que ele chega lá no terceiro filme e vira realmente o mestre dos mestres com o poder do dragão guerreiro mesmo. E aí já não dá pra derrotar mais ele. Aí realmente acabou. Bom, mas é o seguinte, o ponto aqui dessa teoria é que o Tai Lung, na verdade, não morreu. Assistindo ao primeiro filme, ninguém entendeu o que realmente havia acontecido com ele. A gente só viu que o Po usou o golpe do dedo Uchi, mas que ninguém sabia do que se tratava. Ele só falou Skadush e pronto, ganhou a luta. Ele ganhou a luta. Eu particularmente lembro de ter visto aquilo no cinema e ter pensado que o Tai Lung simplesmente virou poeira, sei lá, tipo, morreu. Mas não. O cara tá vivo. Gente, eu quero deixar claro que é fato que ele está vivo, tá? Teorias aqui são apenas se ele vai voltar ou não. Vou explicar. Em Kung Fu Panda 3, nós somos apresentados ao reino espiritual. Só naqueles primeiros segundos do filme, onde o mestre Oogway, que aparentemente havia morrido, enfrenta o seu antigo amigo, o mestre Kai. O reino dos espíritos, gente, é basicamente um lugar para onde os mestres do Kung Fu vão quando chega a hora deles. Ou seja, da mesma forma que o mestre Oogway morre, entre aspas, no primeiro filme, naquele momento que simplesmente chega a hora dele e ele vai lá e desaparece. Que também foi uma morte que ninguém entendeu. Tipo assim, como assim ele só desapareceu? Pois é, ele na verdade não morreu, ele simplesmente foi para o mundo dos espíritos, para poder meditar e encontrar a paz eterna. Por mais que seja um mundo gigantesco, ele não morreu, ele só o mundo foi... dos espíritos abriga pouquíssimas... Quer dizer, ele morreu uma morte esquisita, em que ele foi para o reino dos espíritos para ter paz e encontrar a sua paz eterna. Pessoas. Até porque nem todo mundo é mestre Kung Fu e nem todo mundo vive o suficiente pra chegar à sua hora e desaparecer. O próprio Kai é um exemplo de mestre Kung Fu que não desapareceu naturalmente quando chegou a sua hora. Ele, na verdade, foi mandado pro mundo espiritual pelo mestre Oogway lá no passado através do golpe do dedo Uchi. Da mesma forma que o Po mandou o Tai Lung. Pois é, no final de Kung Fu Panda 3, a gente sem querer acabou entendendo o que aconteceu com o Tai Lung. Isso porque a gente entende finalmente o que é em si o golpe do dedo Uchi. Ele foi feito pra mandar a vítima para o mundo espiritual, sem volta. Esse era literalmente o plano do Po no terceiro filme. Era pegar o Kai, mandar o golpe do dedo Uchi nele e devolver ele para o mundo dos espíritos finalmente. É isso que o golpe faz. Estomazil tem ação imediata contra a azia, tão rápida quanto esse anúncio. Na verdade, existe uma forma de você voltar, né? Mostra isso no terceiro filme. No caso, foi o que o Kai fez, que antes do filme começar, ele já tinha coletado todos os Chi de todos os mestres Kung Fu que vivem lá. Aí com isso ele conseguiu abrir aquele portal lá pra poder voltar para o mundo dos mortais. Ou seja, resumindo aqui, o Kai teve que derrotar mestre por mestre do Kung Fu que viviam lá no mundo espiritual pra poder abrir esse portal e voltar pro mundo dos mortais. E aí, na verdade, o objetivo dele era acabar com a reputação do mestre Oogway, o que envolvia, claro, derrotar o Po, que foi o escolhido dele. E a gente sabe também que o Po, lá no primeiro filme, utilizou o golpe do dedo Uchi no Tai Lung, enviando ele para o mundo dos espíritos. É o que o golpe faz. E aí a gente chega na conclusão óbvia. O Tai Lung tá vivo no mundo dos espíritos. Pois é, brother. Gente, só pra deixar claro aqui pra quem não entendeu, o mundo dos espíritos não é o mundo dos mortos. Quando eu falei você desaparece de forma natural, foi o que aconteceu com o Oogway, eu quis dizer que é o momento em que você vai pro mundo dos espíritos de forma natural, ou seja, quando o Kung Fu ou a entidade que envolve o mundo, talvez quando o Chi resolve que a sua hora chegou, que o seu papel no mundo acabou, ele te leva pro mundo dos espíritos. Isso só vale pra mestres do Kung Fu. Se você for uma pessoa normal, você vai simplesmente morrer. Normal.
com doença e tal. Então não é uma morte. Na verdade, você continua vivo, só que agora meditando pra sempre lá no mundo dos espíritos. Pelo menos essa era a ideia principal. E aí, no caso, alguém foi lá e inventou o golpe do dedo Ush pra poder mandar pessoas para lá também. Quando você morre mesmo no Kung Fu Panda, ninguém sabe o que acontece com você. Não foi explorado isso. Você não vai pro mundo dos espíritos se você, sei lá, tomar uma lançada na cara ou uma espadada na cabeça. Não vai funcionar. Você vai simplesmente morrer e aí o que acontece com você depois da morte ninguém vai saber. Ah, e também tem a opção de você ser um dragão guerreiro que você consegue voltar quando quiser também lá do mundo dos espíritos. Enfim, vamos falar aqui do Tai Lung. Seguindo uma lógica óbvia, se o Tai Lung estava no mundo dos espíritos porque o Po mandou ele pra lá, então quer dizer que o Kai enfrentou e derrotou o Tai Lung lá. Porque pra ele sair, ele teve que roubar todos os Chi de todos os mestres do Kung Fu que estavam dentro do mundo espiritual. O Chi é basicamente a energia dos mestres. Então o Kai derrotou o Tai Lung, galera. Da mesma forma que ele derrotou todos os outros mestres pra poder pegar o Chi. Muita gente não reparou nesse detalhe porque, obviamente, o filme quis deixar subentendido. Mas olha só, isso não é uma teoria. Meu Deus, Imaginago tá fumando banana. Não é, vou te provar isso agora. Com certeza isso aqui é uma coisa que você nunca reparou quando assistiu Kung Fu Panda 3. Eu mesmo tive que pausar o filme várias vezes pra tentar enxergar o que estava escondido ali que meus olhos não conseguiam ver naturalmente. E a minha lógica foi a seguinte: se o Kai derrotou o Tai Lung e pegou o Chi dele, então ele tem a pedra verde do Tai Lung amarrada no cinto dele, correto? O problema é que o Kai se movimenta muito no filme e é complicado de ver as pedras que estão penduradas nele direito. Mas eu fui de cena em cena, eu fui de minuto em minuto, segundo em segundo, tentando encontrar o momento perfeito em que dá pra ver todas as pedras que estão no cinto do Kai. E, gente, eu encontrei! O Tai Lung aparece em 2 momentos no cinto do Kai. A primeira vez é segundos antes dele sugar o Chi do macaco. E a outra vez que eu encontrei é quando ele chega no reino dos pandas e puxa outros mestres pra poder invocar. Claramente é o Tai Lung aí. Eu demorei muito pra achar isso, gente, mas é óbvio que é o Tai Lung. Então tá confirmado aqui, irmão. O Tai Lung não só foi derrotado pelo Kai e teve o seu Chi roubado, como também apareceu em Kung Fu Panda 3 de certa forma. Mas imaginado por que o Kai não invocou o Tai Lung? Não é porque ele não invocou o Tai Lung pra lutar que ele não tava lá, né? Tanto que ele tá lá, isso é certo já, isso é fato. Mas também o Kai não utilizou o mestre Oogway, por exemplo, em nenhum momento pra lutar. Ele só pegava um mestre qualquer aleatório que tava no cinto dele e saía jogando e invocando. Por coincidência, por acaso ele não invocou o Tai Lung. Mas seria excelente se acontecesse, fala sério. Na verdade, o meu sonho, quando eu tava assistindo Kung Fu Panda 3, era que naquele momento em que o Po liberta o Oogway e os outros mestres após derrotar o Kai, o Tai Lung aparecesse lá no mundo dos espíritos pra ter finalmente a revanche dele. Ia ser a batalha da minha vida. Até porque com certeza o Tai Lung tá muito mais forte. E o Po nem se fala, o cara virou o Goku do universo dele. Ia ser uma batalha tão épica. Mas será que vai acontecer? Eu tô torcendo muito, particularmente, pra acontecer um Kung Fu Panda 4. O Retorno de Tai Lung. Tem até subtítulo já na parada. Sei lá, cara, tem várias formas de se voltar do mundo dos espíritos e, sinceramente, seria excelente. Porque o Tai Lung iria lutar sério agora contra o Po. Ele não ia subestimar, não ia ser uma luta engraçada, sabe? Ia ser um negócio surreal, um negócio aggressive, uma revanche decente. Escreve aqui nos comentários se você também quer ver essa luta, porque com certeza tem alguém da DreamWorks assistindo isso aqui. Até porque a história do Tai Lung meio que foi repercutindo, né? A DreamWorks não esqueceu do Tai Lung, não. Ele tinha um sobrinho que meio que ninguém sabe de onde veio e que é um leopardo também, chamado Peng. O Peng aparece numa série chamada Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro e o arco dele é muito legal. A série em si é bem maneira, na verdade, ela conta o que aconteceu com o Po entre o primeiro e o segundo filme. Porque a gente vê no Po uma evolução, tanto na sua técnica quanto na sua amizade com os outros 5 furiosos ali, de um filme pro outro. E a série mostra pra gente justamente como que foi esse processo dele expandindo ainda mais o universo de Kung Fu Panda. Enfim, o Peng, sobrinho do Tai Lung, meio que chegou ali sem entender exatamente o que tinha acontecido com o tio dele. Ele é um autodidata, aprendeu Kung Fu sozinho, não foi com o Tai Lung, é bom lembrar isso aqui, mas estava procurando o seu tio depois do primeiro filme que ele achava que tinha simplesmente desaparecido. Quando ele descobre que o Po aplicou o golpe do dedo Uchi no seu tio, ele fica pistola e aí luta contra o Po. Obviamente ele perde, mas depois ele entende que o Tai Lung na verdade era mal mesmo. Ele não sabia que o seu tio tinha matado dezenas de pessoas só porque não foi o escolhido para ser o dragão guerreiro. O arco do Peng é muito legal, gente, principalmente porque a partir daí ele resolve abandonar o Kung Fu porque ele acha que a culpa disso tudo é da luta, que o Kung Fu traz discórdia. Até que finalmente depois ele entende que Bom, galera, vou deixando esse vídeo por aqui. O vídeo tá ficando longo.
não vai ter vídeo parte 2 terminando de ver esse vídeo, e porque nós já tá até terminando de ver esse vídeo, mas eu não vou continuar vendo, porque senão o vídeo pode ficar muito longo e não vai dar pra postar esse vídeo se ele ficar longo. Então, dá o like, comenta, se inscreva no canal se você curtiu o vídeo, comenta o que você achou do vídeo, e é isso, e até amanhã. Tchau, tchau.